O Scrum é a nossa principal metodologia ágil utilizada aqui dentro da Data Lakers, que ela utiliza ciclos curtos, né? As entregas são frequentes a cada sprint, então a gente consegue ter uns resultados adaptáveis e eles vão agregando valor ao cliente a cada sprint entregue. Aqui a gente trouxe um pouquinho dos papéis do Scrum, que seria o Product Owner, que é quem representa mesmo a voz do cliente. Ele entende quais são as principais funcionalidades do projeto, né, e prioriza elas. Então, sempre trazendo as entregas mais valiosas e que agreguem mais valor para o cliente. O Scrum Master é quem facilita todo o processo e garante que as metodologias ágeis com as suas cerimônias sejam realmente feitas. Então, a gente remove todos os impedimentos que tem, entende o que está acontecendo nessas sprints para que o trabalho ocorra da melhor forma possível. E o time de desenvolvimento que é responsável, né, por transformar as entregas de verdade no trabalho. Quem realmente entrega todo o projeto. Aqui eu vou falar um pouquinho das cerimônias do Scrum. Então, a gente tem o Release Planning, que é antes de começar a criar o backlog e tudo mais. A gente faz o Releasing, que é a definição das etapas e o cronograma para a entrega do projeto. O Sprint Planning, que é quando a gente define quais são as atividades, né, que vão ser colocadas na sprint, que a gente vai trabalhar. Aí, conforme detalhado no Sprint Planning, a gente vai fazendo dailies para entender como está o andamento da sprint, as histórias, se elas estão conseguindo desenvolver elas, se está havendo algum impedimento, a gente discute, troca as ideias para que o trabalho funcione realmente. Aí, na última semana da sprint, a gente vai já refinando histórias para as próximas, para a gente ter o entendimento do que vai ser necessário fazer nela, para que quando a gente comece na próxima sprint não haja surpresas no trabalho. Então, para que a sprint ocorra bem, a gente vai definindo o que ela precisa, como ela pode ser trabalhada das melhores formas, né? Então, a gente já vai priorizando e entendendo as atividades que estão no nosso backlog. As reviews, então, é a demonstração de tudo que foi realizado nessa sprint aos stakeholders, o time interno de desenvolvimento junto ao cliente para demonstrar para ele o que foi trabalhado, entender se está agregando valor, se é como ele espera. E aí a gente tem os feedbacks também, né? Para entender o que a gente pode melhorar, se está bom, se estamos realmente agregando esse valor. E a retrospectiva, então, é uma reunião interna que a gente entende as boas práticas que tiveram nessa última sprint, o que a gente precisa melhorar, como está o andamento, né, o entendimento do clima do time de desenvolvimento. Então, ela serve muito para a gente entender mesmo e melhorar. Uma coleta de feedbacks internos, né, porque nessa etapa o cliente não participa, então é uma conversa mais da equipe para a gente se entender e alinhar também bastante as expectativas internas da equipe. Falando então um pouquinho dos inputs e outputs, então a gente faz o release planning, onde a gente define, né, o backlog do projeto, para fazer sprint planning, onde a gente faz o backlog da sprint, que é o que a gente vai trabalhar nessas 2 semanas, porque as nossas sprints elas têm duração de 2 semanas. Aí durante a sprint o que acontece? As dailies, né, que são as reuniões diárias de 15 minutos, e os refines para ir entendendo na próxima o que a gente vai puxar, como que vai trabalhar, entender as atividades que vão precisar ser feitas, né, para não chegar surpresas. Aí vem o produto, que é o que a gente está desenvolvendo, para chegar no final e entregar a review para o cliente, né, os stakeholders, e fazer a retro interna da equipe. Trouxe algumas definições importantes do Scrum, um entendimento, né, que é o Definition of Ready, o que tem que estar pronto para conseguir começar a trabalhar nessa história. O que eu preciso saber para eu conseguir iniciar ela, né? Se eu tenho todos esses artefatos para conseguir começar ela. E o Definition of Done, que eu entendo, não, eu consegui terminar. Quando eu entregar essas listagens aqui, esse checklist, a minha história está pronta, a minha tarefa está ok, eu já posso passar para a próxima. Então, isso é o que define o que a gente precisa para começar, se está tudo pronto, e o que eu terminei ela. Então, aí eu já posso ficar em paz com as minhas atividades. Aí, os artefatos, né, do Scrum. Então, a gente tem o backlog do projeto, que é uma lista priorizada. Então, a gente sempre trabalha com as mais importantes vão mais para cima, né, para a gente ir puxando onde estão as tarefas que a gente já tem listadas do que a gente precisa fazer. O backlog da sprint, que também é organizado nessa forma, né, de priorização, que é uma lista que tem as histórias que a gente vai trabalhar nessas 2 semanas de sprint. Então, o que vai agregar valor para o cliente nessa etapa. E o Burn Down Chart, que é o gráfico que representa a visualização do trabalho, né, como que a equipe está se comportando. Aqui a gente trouxe um exemplo, então, na agenda de como acontecem as nossas sprints na realidade. Então, na segunda-feira,
primeiro dia, né, a gente faz o planning, então a gente pega e define quais atividades vão ser trabalhadas nessa sprint, e durante os outros dias a gente vai fazendo, né, toda semana a reunião de mais ou menos 15 a 20 minutos, no máximo 30, que é as dailies para trazer o que teve de mudança do dia para o outro, o que acelerou no trabalho, se precisa de ajuda, se tem algum impedimento que a gente precise. Então é um momento de discussão e também trazer updates. Aí na sexta-feira a gente faz um refining para a gente se unir, entender, porque é importante a equipe estar junto para realizar esse refining, porque algum pode já ter um conhecimento maior sobre uma tarefa, ajudar o outro que vai pegar ela na próxima. Então é bem importante essa troca quando ela ocorre no refining, então a gente costuma fazer junto, mas já a equipe já vai refinando durante os dias. Então, não ocorre só na sexta-feira, mas sexta-feira é o momento de tratar disso mais junto à equipe. Aí, nos próximos dias, então, a gente segue tendo as dailies, né, até a quinta-feira. E na sexta-feira, a gente faz a review junto aos stakeholders, apresentando o que foi trabalhado, coletando os feedbacks. E após, a gente faz a retro interna para o entendimento, né, como tá o clima interno, o que precisa melhorar nessa sprint, o que aconteceu, quais pontos a gente foi bem, quais pontos tem melhorias. Então, assim é o nosso processo. Então, aqui a gente vai trazer uns pouquinhos dos benefícios das metodologias ágeis. Então, a gente entrega o valor frequentemente, porque conforme as sprints, né, que são períodos de 2 semanas, 15 dias, a gente já entrega alguma coisa para o cliente, ele vai ver o que andou nessas 2 semanas, ele pode trazer feedbacks se está do formato que ele deseja, se não está, a gente consegue fazer melhorias, é tudo rápido, então a gente sempre está com aquilo ainda bem quente na nossa cabeça, então a gente consegue melhorar rapidamente. Maior foco em produtividade, então a gente tem um número X de tarefas, não são definidas, né, por tempo, porque a gente acaba colocando uma pontuação nos refines, né, quantos dias eu preciso para realizar essa tarefa, eu sei mais ou menos, então a gente consegue controlar e entregar, a gente tem um foco, que é entregar essas tarefas nesse tempo. A gente tem uma estrutura que é bem adaptável às mudanças, né, ela é uma estrutura flexível, colaborativa, todo mundo pode se ajudar ali, a gente tem esse encontro diário, então, o que faz essa troca ser constante. E a comunicação e a colaboração, né? As cerimônias, ela traz isso da equipe estar sempre se comunicando, sempre colaborando, as áreas estão sempre envolvidas, a gente tem o contato direto com o cliente, né? Então, isso tudo colabora para que o nosso trabalho tenha mais sucesso e sempre estar coletando feedbacks e junto ao cliente, que agrega valor, né? E para mais dicas como essa, nos siga nas redes @datalakers.